E aí, pessoal, seja muito bem-vindo para mais um dia de aula. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, como operar o gráfico, como entender as movimentações do gráfico, para você operar com lógica e razão. Como eu sempre falo aqui, não se fica olhando apenas para o preço. O preço é o efeito de uma movimentação. Então, aqui você aprende a verdadeira análise gráfica, o entendimento lógico de cada análise. Por isso, se inscreva, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Hoje, fim de semana, né? OTC, vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Primeiro ativo aberto aqui é EURO-JPY. EURO-JPY, gráfico praticamente aqui, ó, chegando em região de 50% do gráfico. Tem um movimento muito interessante aqui, ó. Eu preciso que este movimento me mostre algo importantíssimo, porque eu tenho regiões, né? Eu tenho regiões aqui, ó. Eu tenho regiões de 50% aqui, eu tenho regiões de 50% aqui, e eu tenho justamente este movimento acontecendo abaixo dessa região, onde eu já posso pensar em uma venda, tá? Você fala assim, poxa Cadu, mas você não esperou o gráfico chegar ali na região. Mas quem disse que eu preciso esperar? Eu preciso aplicar um padrão de vela na região. Após eu entender o que o gráfico está fazendo. Ó, ele vai subir um pouquinho mais, se ele subir eu pego ele mais acima ali. Deixa ele subir um pouco mais, sobe um pouco a mais. Eu vou pegar mais uma taxa, pronto. Eu acho que computou. Por quê, pessoal? Eu martelo nisso, sempre falo isso para vocês, gráfico não é linha, gráfico é região. Então eu tenho aqui, ó, esta região que fecha com esse pavio, eu tenho essa região corpo ou pavio, e o pavio do candle vem buscar aqui. Eu tenho essa região, ó, corpo ou pavio, tanto faz, mas estou marcando no corpo, tá? E tá lá, ó, perfeito, entendeu? Qual é o motivo da minha entrada? Regiões definidas. Olha aqui, vou aplicar novamente aqui, ó, vou até desenhar para vocês verem. Quando chego no gráfico, eu tenho aqui, ó, suporte, correto? E aqui eu tenho resistência. O movimento de resistência começa neste ponto e vai até este ponto. Depois nós temos um outro ponto de resistência que fica aqui em cima. Eu estou no meio da região de equilíbrio do gráfico. Eu estou no meio da região de 50% do gráfico, que vocês vêm falando todos os dias. Quando o ativo chega aqui, ó, ele faz o quê? Um padrão. Justamente em 50% dessa outra região. Porque se aqui é uma região de correção, ó, eu tenho 100% da região, 110 foi legal, hein? Poxa, aqui ó, 100% da região, 100% da região e 50% da região. Pronto. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Tanto é que o gráfico faz padrão de vela, eu vou lá e aciono o quê? A minha entrada. Simples, tranquilo, começando o dia em OTC fazendo a técnica correta, já entrando com duas taxas. Eu só não peguei 3 porque o tempo não ia captar a entrada, porque eu cheguei no último segundo. Mas está lá, entrada bem feita, executada, dentro do movimento gráfico, entendendo a movimentação. E olha o que está acontecendo com o gráfico. Está indo embora, né, pessoal? Está indo embora. Essa outra região aqui agora, ó, o preço pode fazer uma pequena correção? Existe a possibilidade que sim. Para isso, eu preciso esperar o preço fazer a movimentação. Sem a movimentação do preço lógica na região, não tem entrada. Tá bom? Você que está chegando aqui no canal, que é novo aqui,
que está estudando, se aprimorando, eu deixo um presente para você, ó, inteiramente grátis. É um e-book de 37 páginas, onde eu falo de 16 padrões de vela que eu mais utilizo. Para você baixar é gratuito, você basta entrar no meu canal do Telegram. Qual que é o meu canal do Telegram? Pessoal, os meus canais de acesso estão aqui, ó, os links oficiais estão aqui no meu canal do YouTube, assim como abaixo de qualquer link. Não saia pesquisando na internet procurando, você pode cair num canal fake. Então aqui você tem o link do meu Telegram, o link do Instagram, o meu WhatsApp e o link de acesso ao treinamento. O link de acesso esse que você pode fazer parte dele a qualquer momento do dia, da noite. Basta fazer a aquisição, recebe um e-mail, já faz a sua senha e começa a estudar, sem enrolação, tá? Então, ao entrar aqui no canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, vai clicar sobre ela, vai abrir dois links e aí você escolhe qual dos dois links você quer utilizar para fazer download. Aqui dentro, você vai ver resultados de alunos, ó, como o John aqui, fazendo um 6-1 em OTC, ó, tá? Para você ver como a análise desenvolvida através de um método bem feito, mercado aberto, mercado fechado, tanto faz. O John aqui batendo meta, ó, 6-1, aula aqui que eu subo para o treinamento. Aqui, ó, Lázaro batendo meta, ó, uma entrada de R$300, já fez 4 saques. Tá muito feliz, ó, muito obrigado do fundo do meu coração. Parabéns, Lázaro, pela dedicação. Como eu falo, eu ensino tudo que é preciso para você ter consistência. Agora tem que ter dedicação da sua parte. Como o Lázaro ali, como o John, como o Silvio aqui, ó, operando pelo celular, 8-1 positivo a semana toda. Obrigado, professor, um maravilhoso dia para você. Para você também, Silvio. Então, relato dos alunos aqui, ó, o Wagner fazendo um 11-2 e tchau mercado. Isso de sexta para sábado, tá, pessoal? Tecnicamente um dos dias mais difíceis do gráfico, que é sexta-feira. Aqui é o Leonardo, ó, bom dia, todo dia igual, professor, só basta ter conhecimento e paciência. Exatamente, ó, todos os dias da semana positivo e assim por diante. Aqui Fernando também batendo meta, o Marco e assim por diante. Depois você entra aí, baixa o e-book, acompanha os alunos. Você pode também, caso tenha alguma dúvida sobre treinamento, enviar uma mensagem via direct para mim, direct no meu Instagram, Cadu Rinaldi, link de acesso ao treinamento, análise gráfica com desconto ainda de 60%. Aproveite as oportunidades. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga porque o acesso é facilitado através de um valor econômico diante de um conteúdo irrisório que você pode aprender de forma correta, e ao mesmo tempo você tem acesso diretamente comigo para fazer um suporte, para responder suas dúvidas, tá bom, pessoal? Tudo certo? Então, qualquer dúvida é só entrar nos links ali. Bom, gráfico fazendo um movimento esperado aqui na região, depois de ter vindo buscar a região de 50%. Euro JPY, já fiz uma entrada aí com 2 taxas, garantindo um 2-0 numa única oportunidade. Vamos dar uma olhada em outro ativo? O SDCHF. Olha como o SDCHF está trabalhando, bem interessante, né? O SDCHF, ó, ele está fazendo um trabalho interessante, com muito pavio. Ele tem, ó, região de resistência. Ele tem aqui, ó, região de 50% do movimento do gráfico. E ele tem aqui, ó, a região de suporte que o gráfico está fazendo. Ele tem aqui um embrulho de movimentação, né, que pode fazer com que ele retorne nessa região aqui, tá vendo esse embrulho? Porém, os 50% dele está mais aqui em cima, né? Essa é a região de 50%. Então, o que o Cadu imagina aqui nesse sentido? Se ele for fazer uma movimentação de acordo com aquilo que o gráfico está me mostrando,
que ele venha fazer até a máxima dessa região. Porque ele já transpassou aqui os 50% do ativo. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Eu ia entrar com mais uma taxa ali para garantir mais uma taxa, mas eu creio que não será necessário. Está bem volátil. Caso venha a tomar um loss, ele não venha fazer justamente esse movimento, essa força, eu posso entrar aqui depois no movimento dentro daquilo que se espera do gráfico. A volatilidade, pessoal, ela pode nos tirar do mercado por causa da agitação do mercado, mas está lá, ó, perfeito. Perfeito. Vamos para um entendimento clássico? Por isso que eu sempre falo, aprenda a fazer a leitura do gráfico para você aprender a operar, tá? Para você ter segurança na hora de fazer uma entrada em suporte e resistência. Ah, Cadu, você não fez entrada em suporte e resistência. Claro que eu fiz. É isso que as pessoas não entendem, que o suporte e resistência, às vezes, não é aquele suporte e resistência que você fica esperando, que alguém te ensinou, bateu na linha e entrou. Olha só as movimentações aqui, ó. Com isso aqui, ó, eu já tenho todo o movimento que eu preciso do gráfico. Assim como eu falei para vocês lá em cima, ó, eu tenho 100% aqui do movimento, eu tenho 100% aqui do movimento e eu tenho região de 50%. Isso aqui é uma região de 50%. Então eu tenho aqui, ó, a amplitude de um canal com subcanais. E o preço vai trabalhando por subcanais. Cadu, como é que eu faço essa leitura? É óbvio que no treinamento você vai ter todo o entendimento. A partir do momento que o candle faz uma movimentação de desbalanceamento na região, o imbalance, ele procura movimentação. Ele chega na região, deixa padrão, faz continuidade. Chega na região, deixa padrão, faz continuidade. Chega na região, deixa padrão, faz continuidade. Chega na região, faz padrão, faz continuidade. Chega em região, deixa padrão, faz continuidade. Após um pequeno movimento de pullback nessa região aqui. Então ele pode vir agora aqui, ó, a partir deste pequeno pullback que eu fiz a entrada. Ele pode buscar aqui 100% do movimento. Ele pode aqui, ó, retornar numa movimentação de 50% e depois buscar 100%. Ele pode romper esse 50% e buscar 100% e aí por diante. Ele pode fazer todas essas movimentações. Mas a minha leitura gráfica tem que ser de acordo com a movimentação técnica. Eu só vou utilizar padrões de vela quando estiver dentro de um contexto gráfico. Então, primeiro eu aprendo a fazer a leitura gráfica. O que é a leitura gráfica? Eu aprendo a entender a lógica e a razão do movimento. Então, existe causa para o movimento, existe causa para o preço se movimentar até as regiões, existe fluxo de mercado para que haja movimentação? Existe. Como está se comportando as regiões? Como está se comportando as tendências? Como os padrões de vela estão acontecendo na região? Logo, eu vou analisar toda a movimentação do gráfico. Ó, o preço chegou aqui em região, nem chegou a buscar 100%, ó, ele já chegou nessa região de embrulho e fez a movimentação. Viu como o preço está travado aqui nessa região? Olha a diferença deste movimento, pessoal, para este movimento. Você conseguiu ver uma diferença de movimento? Você conseguiu analisar a diferença? Olha só, olha aqui para mim, para fazer a leitura gráfica. Olha a diferença deste movimento, olha esse movimento. Inclusive tem uma linha ali, né? Vou tirar aquela linha ali. Olha o movimento e olha este movimento. Você conseguiu perceber que são gráficos diferentes? Movimentações diferentes? Então, se o que eu vejo aqui em USD-CHF é diferente do que eu vejo em EURO-JPY, as técnicas que eu vou utilizar então são diferentes. Concorda comigo? Concorda ou discorda? Concorda, né? Se aqui em EURO-JPY eu utilizo uma técnica,
Aqui em USD JPI, USD CHF, eu utilizo uma outra técnica. Então, no gráfico, pessoal, quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda, a gente tem que fazer essa leitura gráfica. Essa leitura gráfica é simplesmente para você entender o efeito do preço na região de suporte e resistência. Quando você entende o efeito do preço na região de suporte e resistência, você sabe, por exemplo, a partir de um movimento como esse, se o preço ele pode continuar o seu movimento ou ele já pode corrigir. Mas, necessariamente, você precisa entender o que está acontecendo no gráfico. E o efeito está ligado a toda uma causa de movimento. Eu sempre vou tocar nessa tecla, sempre. Por quê? Porque as pessoas continuam errando e olhando só isso aqui, ó. Só olha isso aqui. Tem pessoa que opera, pessoal, assim, ó. Assim, ó. Opera assim. Tem algo de errado quanto a isso? Não. Quem sou eu para falar que há algo de errado nisso? Quem sou eu para dar conselhos gratuitos, né? Porque tem gente que conselho gratuito entra no ouvido e sai pelo outro. Só que eu te digo uma coisa, se você continua analisando o gráfico dessa forma, esqueça. Quer ter resultado, quer ser consistente? Ó, dê amplitude ao movimento, veja as causas do movimento, veja como o ativo está trabalhando e você vai entender uma forma correta de analisar o gráfico. Você vai chegar no ativo, por exemplo, agora, e nós aqui praticamente, sei lá, em 15 minutos, a gente bate a meta. Uma oportunidade de 2 entradas, uma outra oportunidade USD CHF, uma segunda entrada e fechei as minhas operações nessa sessão IOTC. Não preciso mais que isso. Gestão de capital, mentalidade está para aquele que sabe como analisar o gráfico. Menos entradas e mais análise é resultado de sucesso. Análise gráfica é vida, mas depende de você saber aplicar. Depende de você fazer uma leitura correta e a aplicação correta. Sem afobação, com paciência, com disciplina, fazendo a leitura correta do efeito do preço na região de suporte e resistência. Assim, você vai aplicar o seu padrão de entrada após um padrão de vela de continuidade ou após um padrão de vela de reversão, seja no movimento de alta, seja no movimento de baixa, seja na valorização do ativo ou na desvalorização do ativo. Aqui, por exemplo, ó, o preço está desvalorizando, euro está desvalorizando em relação ao JPY. Há uma desvalorização nítida. Aqui em USD CHF existe não uma desvalorização, mas existe um equilíbrio de preço. O ativo USD CHF, ele não sabe se desvaloriza ou valoriza. Então são gráficos diferentes, são leituras diferentes, são momentos de entrada diferentes, são padrões de velas que utilizamos de forma diferente dentro de um contexto gráfico. Por isso é necessário aprender como fazer a leitura do gráfico para entender o efeito do preço em região de suporte e resistência. Isso vai fazer com que você tenha assertividade, confiança na sua entrada e conhecimento técnico. Conseguiu compreender, pessoal? Conseguiu entender? Hoje é sábado, eu não quero me estender, eu não quero me alongar. Eu quero ser objetivo, trazer um conteúdo objetivo e que realmente faça diferença na sua vida. É claro que se você quiser se aprofundar, o passo a passo, o método que eu sigo, como ter essa clareza de movimento, isso eu ensino lá no treinamento. O treinamento, o link de inscrição está aí abaixo, você pode fazer parte a qualquer momento, é só se inscrever, o preço é baratíssimo, acesso vitalício, suporte diretamente comigo e eu vou te ajudando nas dúvidas que você tem, fora aquilo que eu não consigo responder no treinamento, direto comigo, para ajustar o que você faz de errado, para você entender as técnicas e aplicar de forma correta. Trading é uma mistura de disciplina com conhecimento técnico. Quanto mais conhecimento técnico e mais disciplina que você tem,
mais resultados você terá. É necessário um método, uma capacidade técnica de entendimento para você conseguir fazer a leitura do gráfico e entender o efeito do preço na região. Se o efeito vai valorizar, se o efeito do preço vai desvalorizar, para que você realmente entenda como o gráfico funciona, tá bom? Eu aguardo os likes de vocês. Você que quer fazer parte do treinamento, te aguardo desse lado. E a nossa hashtag de hoje é leitura gráfica. Tudo parte da leitura gráfica. Não existe negociação, não existe negociação se a leitura gráfica não fizer consenso. Ou seja, tem que ter o contexto gráfico inserido para que você saiba qual o efeito do preço na região de suporte e resistência. E aí você vai fazer uma continuidade de movimento ou você vai fazer um padrão de reversão ou um padrão de continuidade do preço. Isso vai depender da sua leitura gráfica, do que o gráfico vai te dizer em relação às técnicas da análise gráfica. Tá bom, pessoal? Eu espero que com essa aula eu tenha aprofundado um pouco mais o entendimento sobre sua vida. Não saia aqui da aula sem deixar um like, sem se inscrever no canal. Quer fazer parte do treinamento? Estou te esperando aqui desse lado. Chega de entregar dinheiro para a corretora. Chega de ficar no 0 a 0. Chega de ficar igual uma barata voa, sem direção. Está na hora de você aprender realmente como é que se faz. Tá bom? Um ótimo sábado para vocês. Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.